Olá, Sagitário, tudo bem com você? Sagitário, você tem alguma coisa na sua vida que você não entende? Tem alguma coisa que você fala, eu não entendo por que isso acontece na minha vida. Eu não sei por que isso sempre se repete. Tem alguma coisa que você gostaria de mudar e não consegue? Hoje você vai saber por quê. Porque não tá nessa vida, né? É vidas passadas ou é herança ancestral. E hoje aqui nós vamos ver tudo isso. Tudo que tá te travando. Quais são os padrões que você repete de forma inconsciente? Ou seja, você não tinha consciência, vai ter hoje. Quais são os padrões de vidas passadas que você repete? Como a sua herança de vidas passadas influencia os seus padrões de relacionamentos atuais? Ou seja, você traz algo do passado e isso interfere no seu relacionamento afetivo, familiar. Não só, né, familiar e afetivo, mas a forma como você se relaciona com o dinheiro, com a sua vida profissional, porque isso também é um relacionamento. Então hoje nós vamos desvendar esses padrões, essa herança de vidas passadas. O que você repete que não é seu é da ancestralidade, né? Tanto positivo como negativo, porque tem coisa da nossa ancestralidade que é positivo, tem coisa que é negativa. Você vai saber hoje. Então, esse trabalho aqui não é só um trabalho, é como se fosse uma terapia, né? Aliás, eu ia colocar aí no título, né? Vamos mexer nas cumbucas. Aí eu falei, não, quem acompanha o canal vai entender, mas quem não acompanha, pessoa nova, vai achar estranho. Mas é isso, né, Sagitário? Nós vamos revirar aí essas influências do passado sobre a sua vida atual, tá? Então, como eu disse, isso aqui é uma terapia, é um trabalho. O que você faz? Deixa o like, deixa eu ripar o vídeo, tá? Porque eu tenho certeza que nenhum canal que você procurar aí no YouTube, você vai achar um trabalho similar a esse. Tenho certeza que não, tá? E os méritos não é meu, né? Os méritos é da espiritualidade. Oriô, minha cigana, eu te saúdo. Os ciganos não têm hora para chegar, mas vêm em paz, com fé e alegria. Sapateiam e começam a cantar, a qualquer hora da noite ou do dia. São Pablo, São Ramiros e Juanitos, são Saras, Madalenas e Rositas, são ciganos com seus cantos tão bonitos. Oriô, salve a carruagem cigana. Sagitário, você gosta de música? Tem uma playlist de música cigana aqui no canal. Aliás, tem um monte de playlist de música. Depois você dá uma fuçada aí, tá? Tem música de cigano, de cigana, tem música de seu Zé, tem música de Exu, de caboclo, é música xamânica, tá? Meus amores, a sua mandala montada. Agora, Sagitário, você olha para a chama da vela, vamos pro abracadabra, né? O seu adentramento do portal é como? Com decreto. Decrete aqui nos comentários. Eu aprendo com o passado, mas decido me desprender dele. Eu aprendo com o meu passado, mas eu decido me desprender dele. Sagitário, quando você decreta isso, você está tirando o peso das suas costas. Você está se libertando de um passado, porque você aprendeu as lições, então não precisa mais se repetir. Primeiro corte aqui de padrão você já está fazendo nesse decreto. Por que a cigana passou esse decreto? Porque aqui os decretos não é coisa da minha cabeça. Quem sou eu? Adriana, taróloga. Então, quando você fala, eu aprendo com o meu passado, mas decido me desprender dele, é como se você estivesse cortando esses laços com padrões negativos que ainda te aprisiona, tá? Então, a primeira magia, a primeira macumba, você já tá fazendo, né? E quando a gente fala macumba aqui, meus amores, macumba do bem, tá? Porque o macumbeiro pode chamar o outro do macumbeiro, porque quando a gente fala isso é carinhosamente, a gente sabe que é gente boa.
E não aquela forma como alguns encaram, certo? Sagitário, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vela para o povo cigano, vela colorida. Você pode acender um dia verde, amarela, vermelha, azul, né? O que você sentir no coração. Eu vou deixar aqui vela por quilo, vela com desconto aqui na descrição do vídeo, aonde eu compro as minhas. Taça para o povo cigano, leque, né? Para colocar aí no altar da sua cigana, toalha, né? Cigana com a bandeira cigana, enfim, umas coisas bonitas aí para você ajeitar o cantinho aí para sua cigana, se você quiser, tá? Agora vamos dar início à primeira energia que a cigana tem para te dizer, Sagitário. Carta do profundo. Meus amores, é forte isso aqui, hein? Você aguenta aí. Você já deixou o like? Não deixou? Então deixa. Vínculo profundo. Meus amores, a ancestralidade fala muito forte na sua vida. Tem muita força ancestral. E vamos lá. No xamanismo tem a roda xamânica. A direção norte está o búfalo branco. Geralmente quem carrega o búfalo branco, ou como animal de poder principal ou secundário, que a gente tem vários animais de poder, ou em alguma parte da vida tem esse animal de poder. Norte é onde está toda a nossa ancestralidade. Puxa muito a força dos ancestrais. Tá? E aqui vocês têm um vínculo muito profundo com a ancestralidade. Então você, Sagitário, é uma pessoa que precisa cultuar a ancestralidade. Por quê? Por que eu preciso cultuar? Porque a sua vida há de prosperar, você há de ganhar dinheiro, você há de se dar bem nos seus negócios, você há de ser feliz no amor, de ter muita saúde, plenitude, sabedoria, cultuando os seus ancestrais. Agora, a forma como você vai fazer isso, se é através do xamanismo, se é através da quimbanda, se é através da umbanda, se é através do candomblé, dos cultos, né? Aquele candomblé mais antigo, né? Que cultuava os inquices, né? Ao invés dos orixás, cultuam os inquices e os mentores, os guias, né? O que eles chamavam de bacuros, né? O meu feiticeiro, o meu inganga, né? O meu inganga, o meu bacuro, que era o feiticeirão, né? O meu quimbanda, o meu quimbundo, era aquele ancestral mais velho, que é o nosso Exu, a nossa pombagira, a nossa cigana, nosso cigano, né? Nosso caboclo, nossa cabocla. Então você não precisa sair correndo desesperado para ir no centro de umbanda, mas você precisa ter um momento da sua vida, um lugar na sua casa que você cultua esses ancestrais. Essa família espiritual de Sagitário precisa ser cultuada. Aí você fala para mim, mas o candomblé não tem esse negócio igual da umbanda dos guias, né? Seu Zé, boiadeiro, caboclo, mas eles têm uma forma de oferendar os espíritos, que são a família espiritual. Oferecer doces, oferecer algumas refeições, né? Eles têm o culto, a linhagem de candomblé tem o culto da família espiritual. Por mais que o ênfase é em orixá, que é uma divindade, eles também têm um culto de oferecer alimentos, doces, frutas para a família espiritual. Então, aqui a família espiritual é um vínculo muito forte e se a sua vida não está indo para frente, faça essa análise se você vem cultuando os seus ancestrais. Cavalinha, eu não quero ir na umbanda, ou eu moro em sítio, moro afastado, não tenho aqui perto, meu marido é preconceituoso. Tudo bem. Faça o seu culto na sua casa. O seu ancestral, se ele vai no terreiro, ele também vem na sua casa. Aliás, você passa a maior parte do seu tempo na sua casa. Então, meus amores, a gente criou Espiritualidade Livre, que é aí na assinatura do canal, vai lá na aba Seja Membro. 3º nível, Espiritualidade Livre, para ajudar vocês.
E aqui esse vínculo de Sagitário é muito forte. Tá? Meus amores, vamos lá, vamos confirmar isso aqui. Já tinha certeza, agora a confirmação, né? Carta do amor verdadeiro. Você, no passado, presta atenção. No passado, você teve um vínculo muito forte com alguém. Um vínculo muito forte. E não só em uma reencarnação, em várias reencarnações. Então, você e essa pessoa, agora a gente não está falando mais de ancestralidade, de sangue. Nós estamos falando de afinidade, parceiro. Né? Ou você era um homem, você pode estar mulher hoje nessa dimensão aqui na Terra, mas você era um homem, ou você, mulher, era uma mulher mesmo, se envolveu com alguém, enfim. Um amor muito forte que ficou mal resolvido, aí desencarnou, aí encarnou de novo, conheceu, né, reencontrou a pessoa, não deu certo de novo, interferência espiritual, rixa, obsessores, espíritos para atrapalhar. E vamos resumir, né, Cigana Esmeralda? Essa pessoa tá te procurando. Ela não sabe e você não sabe. Mas tem um encontro aqui. Tem um vínculo profundo. Meus amores, tem algumas pessoas aqui que tá casada. Tem algumas pessoas aqui que tá casada. Aí se explica por que você não sente mais nada nesse casamento. E você não precisa ter vergonha disso. A cigana tá vendo, eu, Cavalinha, eu, Adriana aqui. Eu, Cavalinha, vejo, né? Agora eu, Adriana, não vejo. Eu, Cavalinha, vejo. Porque eu, Cavalinha, é o médium, né? Então, eu, Cavalinha aqui da dona Esmeralda, Saravá, eu também estou vendo isso. Não é com essa pessoa que você tá, não. É com outra pessoa esse vínculo profundo. E há de acontecer nessa reencarnação aqui. Aí, Cavalinha, eu tô com 50 anos, não tem importância? Pode estar com 50, 55, 60, essa pessoa te encontra. Tem alguém na vida afetiva de Sagitário que há de te encontrar. Tá? Meus amores, para outras pessoas, eu vou passar uma mensagem aqui, mas você não deixa isso te atrapalhar. Posso mesmo passar, Cigana Esmeralda? É necessário? É necessário. Tá, então nós vamos passar. Tem um espírito desencarnado que te ama, mas ele tá desencarnado. E você tá casada. Tá? Isso é para um número bem pequeno de pessoas. E às vezes você tem uns sonhos. E você acha que aqueles espíritos, né? Os suncubus, não sei, é assim que pronuncia? Aqueles espíritos que vêm drenar energia, às vezes você tem uns sonhos assim. Uns sonhos eróticos. Às vezes você sente presença nesse sonho e alguém que não é a sua mulher, não é o seu marido. E você não fica vendo essas coisas pra estar, né, abrindo campo pra isso, né? Porque se é uma pessoa que já tem costume de ver essas coisas na internet, vai sonhar. Mas não, você é tranquilão, você é tranquilona e sonha. É esse espírito. Esse espírito quer dormir de conchinha com você. Esse espírito te ama, tá? Lembre-se que isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui é para algumas pessoas. Eu até tinha perguntado de novo para a Cigana Esmeralda se eu precisava falar isso. E ela falou, precisa. Porque essa pessoa agora vai entender, vai parar de ficar com medo, porque esse espírito não vai te fazer mal. Esse espírito não vai te drenar. Ele não é das trevas. Ah, então ele é da luz? Também não. Vamos dizer, tá mais para ser da luz do que das trevas. Tá? É um espírito. Te ama. Agora, vamos lá.
Eu já vi pessoas que estavam cultuando a pombagira e era, por exemplo, um espírito como esse. E já vi pessoas que estavam cultuando o Exu e na verdade não era Exu, era um espírito como esse. Sabe aquelas pessoas que têm fascinação pela pombagira? Minha rainha, minha deusa, ou pelo Exu? Isso se explica. E a vida da pessoa vai para frente. Vai, a vida da pessoa vai, porque esse espírito não faz o mal. Mas é um Exu? Não. É uma pombagira? Não. E agora, cavalinha, a minha confusão, eu já tava achando que meu Exu não era Exu. Meus amores, você se encontra com esse espírito em sonho. Se você não sonha, a mensagem não é para você. A mensagem é para as pessoas que se encontram. Você no astral, porque você não é o corpo físico. Você tem 7 corpos. É o corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior. É o corpo búdico e o corpo átma. Nós somos 7 corpos. Seu corpo físico fica deitadão lá na cama. E o seu astral vai se encontrar com esse daqui. Ou com essa. E é bom a experiência. Então, você precisa cortar esse laço, porque esses dias aí no Espiritualidade Livre, a gente fez lá um trabalho para cortar os laços energéticos. Tá te atrapalhando no seu relacionamento, no seu casamento? Corta. Não tá? Deixa. Simples assim. Tá atrapalhando, você corta. Não tá? Deixa. Meus amores, vamos parar de achar que na espiritualidade tem o espírito de trevas e espírito de luz. Eu tenho o caboclo, eu tenho o preto velho, eu tenho o Exu, a pombagira, a cigana, eu tenho o cigano. E aí tem o quiumba, o obsessor. Meus amores, cadê o intermediário? Isso aqui é um intermediário. Eu sei, você fez teologia lá de Umbanda, seu pai de santo, na apostila, nunca te explicaram sobre isso. Aí você vem aqui no canal gratuito, você tem esse ensinamento. Deixa o like, eu reparo o vídeo. Eu agradeço, gratidão, reconhecimento. Por quê? Não tem a classe pobre, a classe média e a classe rica? Então, a mesma coisa. Tem o espírito negativado, obsessor, o quiumba. Tem uns mais lá, né? Eu não vou mexer com essas energias agora. Mas umas energias mais inteligentes que trabalham para o lado negativo da força. E tem os magos de luz, né? Nosso Exu, nossa pombagira feiticeira. E tem os espíritos neutros. Isso aqui é um espírito neutro. Ele influencia você nessa vida atual? Influencia. Mas não prejudica. Tá? Alguns até auxiliam. E alguns irmãos do espiritismo vai falar que são espíritos amigos. Ponto. Vamos para a próxima. A carta do universo. Você é uma alma muito antiga. Ô, feiticeira, você era uma bruxona na vida passada, tá? Você era uma curandeira. Por isso que você gosta tanto das matas, das árvores, das ervas, das porções, né? Eu falo que a bruxa, a feiticeira, desde pequena ela já tem um jeito. Eu conheço quando a criança é bruxinha. É igual gato. Eu conheço o gato preto que é vampirinho e que tem certos poderes e aqueles que não tem. Eu olho bem para a arcada dentária, sabe? Esse dentinho perto do... É o canino, né? Eu olho para o canino dele e olho para o olhar dele. E eu sempre vejo nesses gatos uma manchinha no olho. Você tem gato? A feiticeira, ela sempre reconhece. E tem uma lenda das bruxas, né? Para você que gosta da bruxaria, né? Das feiticeiras, tem umas lendas que conta que há muito tempo atrás, né? O cachorro, o cão, era o cão de guarda, protegia lá a aldeia, o acampamento dos homens. E as mulheres nessa época eram para procriar. Mulher é feita para ter filho. Aí ela tinha a lua dela, na época não tinha anticoncepcional, não tinha nada, e o marido queria, e filho.
Só que tinha algumas que eram as feiticeiras, as bruxas, que não eram submissas ao homem, que fugiam. Só que elas não podiam levar os cães, porque cão late, faz barulho. E aí elas começaram a fazer amizade com os felinos, domesticaram os gatos. Os gatos, os felinos. E aí vem toda a ligação dos felinos com as feiticeiras, né? Por exemplo, o tarô de Dona Maria Mulambo, se você for ver, deixa eu pegar ele aqui na gaveta. Cadê a minha feiticeira? Ah lá, ó, tem um gatinho, né? E as feiticeiras, as bruxas, e todo mundo que é médium adora gato. A maioria. Aliás, gato é o bicho de Exu, né? Bicho de pombagira. Então, meus amores, você feiticeira, você feiticeiro, você carrega muito forte dentro de si a cura, o dom da cura. Como que isso influencia os seus relacionamentos atuais? Na sua casa, na sua família, você é o para-raio, você é a cura. Você é aquela pessoa que cura. Você é aquela pessoa que as outras pessoas se sentem confortável de vir desabafar para você. Isso acaba sobrecarregando algumas pessoas do signo de Sagitário. Porque a amiga lá no serviço quer falar, a sua irmã pega o WhatsApp e quer te falar, todo mundo vem falar para você. Porque você é uma curandeira, você é médium de cura, você era uma grande feiticeira, um grande mago, um pajé, um xamã, aquele índio que cultuava as forças, que falava com o vento, que falava com os espíritos dos animais, com os rios. Então, vamos lá. Incorporação veio nas religiões agora, os xamãs, eu não posso dizer que é uma religião, é mais uma filosofia de vida, que é muito antigo. Os pajés e os xamãs já entravam no que eles chamavam de transe, que é incorporação, que passou-se a chamar incorporação. E eu não sei se vocês observam, mas a maioria das casas de ayahuasca que você vai tem uma pegada forte de umbanda pro meio, porque não está separado. O xamanismo, a medicina da floresta, ela te faz entrar em transe. A carta do reviver. O que você veio fazer nessa vida? Qual é a missão de Sagitário nessa vida? Lembra que a gente falou? Vínculo profundo? Cultuar os seus ancestrais? Reviver o seu poder? Tá vendo o universo? De conversar com as plantas, a curandeira, a bruxona, a feiticeira, o mago, despertar essa força. E se você desencarnar sem despertar essa força, você está desperdiçando, jogando no ralo uma reencarnação sua. Então, bora trabalhar, né, Sagitário? E você tem muitas formas de trabalhar. Aí, cavalinha, eu não vou no espírita, eu não vou na ayahuasca, né, no centro xamanismo, eu não vou na umbanda, nem no candomblé, muito menos na quimbanda, eu sou universalista. Como que eu trabalho essa força? Fazendo suas porções, seus banhos de ervas, tomando um chá com consciência, usando ervas que auxiliam na sua mediunidade. Por exemplo, eu vou tomar um chá de flor de lótus, eu vou tomar um chá de artemísia, tem ligação à deusa Artemis, e eu vou tomar esse chá de olhos fechados, com incenso do lado, pedindo para que, invocando a força daquela erva sagrada, quando eu colocar o chá ali, colocar a mão em cima, eu invoco os poderes místicos dessa erva, a lótus azul, tá? Eu vou tentar achar aqui, vou deixar na descrição se vocês quiserem comprar. Ela é um chá muito auxiliador da expansão de consciência,
assim como o chá da casca de jurema preta, tá? Mas se você misturar só com água, ela não vai ser alucinógena, tá? Mas ela vai expandir os sentidos. Então, você pode ter os seus cristais, você pode ter as suas plantas, conversar com as suas plantas, conversar com seus animais. Isso eu não preciso nem falar, porque tem umas doidas aqui que fica igual a cavalinha, falando com os bichos o dia inteiro. A cavalinha, quando não tá falando com as gatas, tá falando com os guias. E quando não tá falando com os guias, tá fazendo leitura de tarô e falando com vocês. Não é para menos que meu guia de frente é o Exu, o orixá da comunicação, Exu, né? Exu é comunicação pura. Então, as perturbadas, vocês param de falar que eu falo demais, porque agora vocês entendem por quê, né? Aliás, tem muitos aqui que também tem muita ligação com Exu, né? É, povo de rua, Sagitário. Vamos lá, meus amores, vamos fazer uma pergunta para a cigana agora. A cigana Esmeralda, eu te saúdo. Qual é o maior potencial de vida de Sagitário? Qual é o maior potencial nesta vida aqui de Sagitário? O que Sagitário precisa enxergar? A carta dos caminhos. Mas eu não vou aceitar não, porque eu não tinha feito corte. Agora sim. Sagitário, deixa o seu like aí, hein? Deixa o seu ripar o vídeo. Deixa o seu decreto. Você esqueceu, não deu tempo, entrou agora. Vai aí, deixa o seu decreto. Oriô, cigana, qual é o seu maior potencial de vida, Sagitário? A carta aqui da cruz, a energia do barco, a energia do cigano. Oriô, cigano, optia. Meus amores, você se livra de um sofrimento. Você tem o potencial de transformar, de mudar a sua situação, a sua vida e a vida das pessoas. Você é uma pessoa que tem muito poder. Aliás, todo mundo tem poder, mas a maioria das pessoas não reconhece. Tem muitos aqui que reconhecem o poder, ou vai passar a reconhecer. E não é para se sentir mais do que os outros, não. É o poder que o próprio mestre lá, para quem segue o catolicismo, o cristianismo, falou. Vós sois deuses, aquilo que eu faço, vós fareis mais do que eu. A sua fé te fez ficar boa. Ele sempre falava que a cura não era dele, que estava na pessoa. E por que hoje em dia as pessoas adoram orixá, adoram Exu, adoram santos, estátuas e acham que não tem poder? Porque a cavalinha respeita o orixá, faz oferendas para o orixá, respeita os guias da ancestralidade, mas eu sei que não é idolatria e que o poder não está tudo neles. Tem uma boa parte do poder que está em mim, mas se eu tenho 50%, e eu relaciono, eu agrego com uma outra energia com 50%, eu fico um ser inteiro. Então compensa. Compensa eu cultuar o orixá. Faz parte, faz sentido, dá sentido para a vida eu cultuar meu ancestral. Agora, eu falar que meu Exu é poderoso, minha cigana é poderosa, minha pombagira é poderosa e que eu sou o lixinho, igual algumas pessoas acham, isso é um engano. Eu sou o pecador? Eu sou humano que não vale nada? Não. Então, você reconhece o seu poder de transmutar a situação na sua vida e de ajudar pessoas, porque aqui você é a menina, o cara da mudança. Não tem jeito, leva lá para Sagitário, que Sagitário dá um jeito. Na sua família é mais ou menos assim. E no trabalho, alguns aqui também. Você é aquela pessoa no seu trabalho que sabe fazer de tudo um pouco. Então percebe a sua responsabilidade? Percebe que você é diferente dos demais, você não é igual aos demais.
Você é diferente de alguns da sua família. E nós não estamos colocando você lá em cima e diminuindo os outros, mas nós estamos fazendo você reconhecer o seu poder, o seu potencial de transmutar a sua realidade e a realidade das pessoas à sua volta, né? De contribuir para isso. A família, ó. Você é, às vezes, taxado como ovelha negra da família, porque você é o místico, você é o macumbeiro, você é o ayahuasqueiro, mas você é a pessoa que carrega a ancestralidade e, vamos dizer, a responsabilidade que os seus ancestrais passaram, o legado para você, o legado de curandeira, o legado de trabalhar para ajudar pessoas, comunidades. Como você fazia nas aldeias, tá? A carta da árvore é os frutos. Só que para ter bons frutos, as raízes têm que estar profundas. Meus amores, a sua família espiritual está crescendo, tá, Sagitário? Se você, por exemplo, tem afinidade com a sua cigana, com o seu Zé, tem uns protegidos do padrinho aqui, né? Exu, Pombagira, você vai perceber outros espíritos chegando, tá? Até o final do ano, muitas energias se aproximando, tá? Porque você está preparado, você está vivendo um momento de desenvolver a sua mediunidade, de cuidar dela de forma sábia, né? Com equilíbrio, sem fanatismo, tá? Oriô, cigana. Vamos lá, Sagitário. É como a sua herança de vidas passadas influencia os seus padrões de relacionamentos atuais. Já vimos um pouco sobre a sua família, sobre o amor, né? Aqui você não tem só o amor do seu marido, né? A maioria aqui, ou da sua esposa. Já foi passado aí para vocês. E agora nós vamos ver o quê? Mais ancestralidade cigana. Ela quer falar dos dois. Ela quer falar um pouco mais da sua ancestralidade. E ela também quer falar aí, ó, de bloqueio, possível bloqueio que algumas pessoas aqui precisam vencer, tá? Então manda, mulher. A senhorita manda, eu obedeço. A carta da abertura, a energia do momento e a energia do compromisso. Leia na sequência. Mas você tem que começar de cima. Momento de uma abertura para um compromisso. A confirmação, porque leitura canalizada é assim. Primeiro a cigana esmeralda pede para me falar, eu falo, depois o tarô confirma. Mensagem da primeira mandala que você tem como missão trabalhar a sua espiritualidade, a sua mediunidade nessa vida. Você precisa cuidar. Não importa o caminho que você vai tomar. Eu vou para o Catimbó, eu vou para Jurema, desde que você cultue os seus ancestrais. Vou cultuar na minha casa. Vou hoje, agora, fazer assinatura no Espiritualidade Livre, aí da Cavalinha. Já estarei apoiando o canal também. E vou começar hoje. Tudo bem. Vou montar meu altar, vou fazer minha oração, minha primeira oração para os ancestrais. Perfeito. Vou acender minha primeira vela. Perfeito. Tá. Compromisso de vocês. E, meus amores, muitos de vocês estão passando por grandes acontecimentos na vida. Um momento, talvez, tá vendo que tem um raio aqui nas raízes, ó? Jorrando água. Como se as raízes, a sua ancestralidade estivesse fazendo com que você expanda, ó, o terceiro olho. A sua ancestralidade quer você com a mente expandida, você no seu eu superior, você longe do ego, da corrida dos ratos, da loucura, da vida aqui cotidiana. Eles querem você lúcido. Expansão da consciência
vai muito mais além do que uma doutrina, uma religião. Vai muito mais além. E é o que os seus ancestrais esperam de você. Tá? E eles ancoram você. Aqui você tem um apoio. Se tem uma coisa que você tem, é a voz dos antigos para te guiar. Vai, Sagitário. Digita aqui nos comentários. A voz dos antigos é a minha direção. A voz dos antigos é a minha direção. Vai, digita aqui nos comentários. A voz dos antigos é a minha direção. Que a voz dos meus ancestrais ilumine os meus caminhos. Peça ajuda, sabedoria para eles, porque você tem uma família linda, tá? Uma cigana, um cigano que domina a magia, que sabe de coisas que vão te auxiliar na sua vida, nos seus relacionamentos atuais, para você agir com sabedoria no amor, no casamento, com esse filho difícil que você lida, tá? Aqui tem um crescimento, tá? Ó, carta da abertura, tem um crescimento. Você vai resolver um problema com o familiar. Você resolve esse problema com o familiar. E você passa a honrar o compromisso que você tem com os seus ancestrais. Você passa a honrar esse compromisso. Você, antes de descer para essa reencarnação, você falou que ia trabalhar com a espiritualidade. E tem alguns aqui que não tá trabalhando. Precisa trabalhar. Nem que seja para sua família, com você, na sua casa. Tá? Meus amores, a carta da iluminação, cigana, se não vale, a senhorita manda antes a mensagem aí, o despertar de consciência. Já falamos dessa carta, não tem mais o que falar dessa carta. Tá? Mas eu vou precisar tirar outra mandala do bloqueio, tá? E a carta de vida passada. Meus amores, olha quantas cartas tinha aqui, né? E vem a carta da vida passada. Você precisa puxar através dos seus guias, da sua cigana, do seu cigano, do seu Exu, essa sabedoria, não só neles, mas nas suas versões, porque eles conseguem acessar. E eu vou tirar uma dúvida de algumas pessoas. Uma vez me perguntaram: Cavalinha, a minha cigana, o meu cigano, o meu Exu, pode ser eu em outra dimensão? Pode, só que com certeza é futura. Mas o meu Exu pode ser um ancestral de vidas passadas? A maioria das vezes, sim. Tá? Então, isso é possível. Mas não tem como a gente confirmar. Aí o meu Exu, a minha pombagira sou eu, lá na linha do tempo, expandida, iluminada. Alcancei o Nirvana, o estado búdico. Tá? Pode. Mas não tem como você confirmar, e eu não tenho como confirmar isso no tarô, porque isso é muito pessoal. Né? Por mais que as entidades, os guias de luz falam as mensagens para vocês, Cigano Esmeralda, assim como outros guias, eles prezam pela individualidade e pelo ser pessoal isso. Mas isso é possível, tá? Ô, cigana, vamos ver se tem algum bloqueio na vida de Sagitário? Hoje aqui a sua leitura precisa de mais uma mandala, tá? A gente precisa ver aí, ó, se tem algum bloqueio na sua vida que veio de vidas passadas. Cigana, responde pra mim. Será lá, Cigana Esmeralda, tem algum bloqueio na vida de Sagitário que veio de vidas passadas, herança de vida passada? E que hoje está atrapalhando os padrões de relacionamentos atuais ou a vida financeira? Tem alguma coisa, moça? Revele. Vamos lá, meus amores. Ela falou que vai tentar ser o mais direta possível, tá? A energia do limite, a energia do 11-11
E a energia do reconhecimento. Ok, já localizamos o primeiro bloqueio. Você não perceber os sinais. Você ser aquela pessoa teimosa, turrona. Eu tenho que ver para crer. Eu só acredito naquilo que eu vejo. Tem algumas pessoas aqui assim. Então, se eu não estou vendo meu guia, se eu não estou vendo minha cigana, se eu não estou vendo essa energia, como que eu vou ter certeza se ela atua na minha vida? Não tenho. Duvido. E meus amores, chega um momento da sua vida que você começa a reconhecer que as forças invisíveis atuam no plano visível muito fortemente, mais do que você imagina, tá? Então, aqui você aprende a confiar. Tem um bloqueio na vida de alguns, a falta de confiança. Não só na sua ancestralidade, na sua espiritualidade, mas em você também, tá? Reconhecer a sua força, reconhecer o seu poder. Às vezes você ainda não conseguiu realizar algo que você quer muito, o sucesso, a abundância, por falta do reconhecimento do seu poder. Aliás, eu já vou deixar uma sugestão para você, Sagitário. Vai lá na leitura de Exu. Ah, mas eu já vi. Eu sei, mas já faz algumas semanas, né? Uma leitura de 40, 50 minutos, você não viu tudo. Lá, Exu falou, né? O decreto, eu confio na minha força interior. Né? Vai lá que tem mensagem para você. Depois que terminar essa leitura, vai em playlist do canal, signo de Sagitário, veja a leitura de Exu. E se você puder pegar as anteriores de Exu, veja. Exu tá trabalhando muito forte aqui no seu caminho, tá? A cigana também, é claro, você tá numa leitura de cigana. Mas tem muita coisa que é Exu que vai fazer. E a espiritualidade trabalham juntos. Tá? Vamos lá, possível bloqueio, a carta da barreira. Energia opositora na vida de Sagitário, sempre foi assim. Na escola, muitas vezes você era aquela pessoa, vai na escola nova, as pessoas não te aceitam como novo aluno, perseguição no trabalho, pessoa tentando puxar o seu tapete. Tá? As pessoas implicam muito com você, Sagitário. Por quê? Porque você tem muita força. Por exemplo, no trabalho, você é uma pessoa que vai para trabalhar. Agora, se você fosse um enrolão, aquele que o chefe vive dando, como que as pessoas falam? A comida, né? Vive dando umas comidas, aí o povo ia gostar de você. Agora, você é o que trabalha certo, que é honesto, tratar bem o cliente. Aí os outros funcionários detestam você. No terreiro, você procura fazer tudo certinho, você que frequenta terreiro, você que frequenta a casa de ayahuasca, né? Tenha firmeza, se comporta de uma forma exemplar durante a força. Isso causa inveja, isso causa rixa, ciúme. E como se não bastasse um outro bloqueio, as coisas sendo dificultada para você, porque espíritos influenciando, dominando. Isso acontece muito. Espíritos dificultando as coisas para você, para testar sua força, para ver até onde você vai, para ver se você vai ficar com raiva. Às vezes o espírito faz uma coisa para ver você enraivecido. E aqui a gente está falando de negativados. Então agora eu entendi por que a cigana falou que algumas pessoas aqui precisam afirmar a força de Exu, porque é Exu que vai combater esses negativados que estão fazendo o assédio espiritual em você. Bingo! Bonitinho sua leitura, fechou. Entendi, cigana. Obrigada. Porque ela fala que qual é o papel do guardião? Guardar, proteger. A cigana vai te proteger também.
Mas principal é o seu Exu, é a sua pombagira, tá? Então, para vencer essas forças espirituais que podem estar tentando bloquear você, o seu sucesso, a sua vida de alavancar, né? Acionar a força do seu Exu, da sua pombagira, tá? Última energia, a carta do valor. Você precisa perceber que você é capaz de tudo aquilo que você deseja. Só que a ansiedade, a preocupação, o querer logo tem sido o seu maior bloqueio. Então, decida parar de correr. Né? Não precisa ser hoje a realização. Eu aceito, a hora que vir eu estarei pronta. Então, eu já vivo em gratidão. Aqui, você precisa perceber que você tem capacidade, você é digna de tudo aquilo que você deseja. Perceba o seu valor. Tá? Você é digna de realizar tudo aquilo que você deseja. E tem realização aqui na vida de Sagitário. Tá? E como sempre, né, essa leitura não é só para Sagitário, mas nós somos todos os signos. Se você está aqui, essa mensagem também é para você. Só que a ansiedade, a preocupação aqui está sendo uma barreira na vida de alguns. Então, você precisa vencer essa ansiedade, tá? E a carta do 1111 está confirmando que nesta dimensão você tem um despertar espiritual. Não importa quanto tempo, porque ele é gradativo, não é de uma vez, vai se iluminar assim, não. É uma cortina que cai aqui, o ego desmascarado ali, uma máscara que cai ali, tá? Mas o 1111, tanto é que na numerologia vai do 1 ao 9, mas tem o que nós chamamos de números mestres, tá? E o número 1111 é um dos números mestres. Então, vamos supor, você vai calcular, porque eu também trabalho com numerologia, não trabalho porque não dá tempo. Mas também sei, né, sobre numerologia, tenho esse conhecimento. E na numerologia, por exemplo, para você saber, Sagitário, qual é o seu número que está regendo esse ano de 2026, você pega o dia que você nasceu. Eu nasci dia 20, eu nasci dia 2. Você vai fazer o dia que você nasceu, mais o mês que você nasceu, mais 1, porque 2026 a numerologia é 1. E aí vai dar uma numeração. Se essa numeração der 1111, porque daí você vai reduzindo para dar um único número, que é do 1 ao 9. Mas se der 1111, se der 11, você não reduz, porque ele é um número mestre, e ele é um número que tem a ver com aquela carta que saiu aqui, na mandala anterior, que é a sua iluminação, o seu despertar espiritual. Tá entendendo? A sincronicidade da sua leitura. Então, agradeça, porque a subida da montanha, como a gente fala no xamanismo, não é fácil. Noite escura da alma, que algumas pessoas aqui estão passando. Mas a sua família espiritual, os seus ancestrais estarão sempre te amparando. E você vai conseguir muito sucesso nessa vida aqui. Então vai valer a pena você ter adquirido essas experiências, ressignificado esses karmas, porque muitas coisas aqui é karma. E a gente precisa quitar os karmas. É certo que tem karma positivo, mas tem muitos que são negativos. Aqui alguns estão passando, né, esse momento de término de karma negativo. Então a sua vida começa a se organizar. Agradeça, tá? Oriô, cigana, tem mais alguma coisa, mulher? Não. Então é isso. Que o povo cigano te abençoe, que a cigana te traga muita prosperidade, abundância, amor, saúde,
Oriô, Optá. Deixa saudação pro povo cigano aqui, Sagitário. Deixa aqui, ó, Oriô, cigana, abençoa os meus caminhos. Aliás, maio, né? É culto a Santa Saracali, é época do povo cigano, né? Assim como agora, dia, né, de abril, 8 de abril, também tivemos o Dia Internacional do Povo Cigano. Então, que o povo cigano possa estar presente na sua vida, te trazendo muita magia, muita força, recuperando essa magia que já existe em você, tá? Oriô, cigana, eu te saúdo. Obrigada. Gratidão, meus amores. Amo todos vocês e até a próxima leitura.